Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e hoje vamos falar sobre a lição de número 4, cujo título é A Mordomia da Família. E vamos ver que Deus criou o casamento como sendo a primeira instituição que ele fez, quando criou o homem e em seguida criou a mulher, indicando que não era bom que o homem estivesse sozinho, mas que tivesse uma companheira. Disse Deus que ele fosse uma companhia inseparável e que lhe complementasse. Então Deus trouxe Eva para Adão, e Adão, ao vê-la, disse: é carne da minha carne, osso dos meus ossos, e será chamada mulher, porque foi tirada do homem. E aí Adão diz um texto que poderia ser considerado uma primeira profecia. Porque ele diz: o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão uma só carne. Digo profecia porque Adão não falava de si, porque ele não tinha pai nem mãe, nem Eva tinha pai e mãe, mas Adão estava falando sobre o princípio estabelecido por Deus quando criou esse casamento, que era o homem unir-se a uma mulher para formar um novo lar a partir daí. Como também nesse momento em que Deus traz Eva para Adão, Deus lhe dá uma ordem, instituindo aí a família. Ele disse: frutificai, crescei e multiplicai-vos. Ou seja, Deus estava dizendo que Adão com Eva deveria ter filhos e que esses filhos seriam criados por eles dentro daquilo que era a nova instituição que Deus estava formando, que era a família. Portanto, nós vamos perceber que dentro do casamento e a família que Deus instituiu, há dois princípios básicos que aí podem ser percebidos. O primeiro princípio é de um casamento monogâmico. Isso quer dizer, um homem para uma mulher apenas. Um para um. Adão vai dizer: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Ou seja, esse homem com uma mulher apenas. Claro que se Deus disse que eles deveriam multiplicar-se, se Deus tivesse feito mais mulheres para Adão, essa multiplicação seria muito mais rápida. Mas Deus só fez uma mulher, porque o princípio era exatamente esse. Não é possível ser fiel a dois, só é possível ser fiel a um. Jesus mesmo disse que quem tentar ser fiel a um vai desprezar o outro, e ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Por isso mesmo é que o profeta Malaquias, quando fala sobre a infidelidade conjugal ou sobre a necessidade de manter a fidelidade no casamento, capítulo 2, verso 15 do profeta Malaquias, ele disse: mas por que Deus fez somente um, sobejando-lhe espírito? E ele conclui dizendo: porque ele buscava uma descendência piedosa, ou uma semente de piedosos. Do que ele está falando? Um homem casado com uma mulher vai ensinar filhos dentro desse ambiente de fidelidade, e eles serão formados dentro desses princípios estabelecidos por Deus para dar perpetuidade a esses princípios. Por isso que quando perguntaram a Jesus, Mateus capítulo 9, sobre a ideia de por que o homem não podia dar carta de divórcio, ou se deveria dar carta de divórcio, Jesus disse assim: no princípio não foi assim. Ou seja, Deus criou o casamento para ser uma instituição onde não houvesse a separação e que apenas um homem com uma mulher fosse casado. Nós vamos ver no contexto bíblico que várias situações ocorreram em que um homem teve mais de uma mulher. Já no primeiro momento na Bíblia, nós vamos ver Lameque com duas esposas. Depois nós vamos ver também que Abraão, Isaac, Jacó, nós vamos ver situações assim mais na frente, Salomão. Mas podemos perceber que nem foi esse o projeto de Deus, nem foi esse o princípio que Deus estabeleceu, nem isso foi bom e foi interessante, porque todos que tiveram mais de uma esposa e ao mesmo tempo tiveram problemas e confusão. Vamos lembrar aí de Davi, de Salomão, as esposas, os problemas que trouxeram. Ou seja, o princípio divino foi um casamento monogâmico, um homem para uma mulher. E um homem, uma pessoa do sexo masculino,
para uma pessoa do sexo feminino, ou seja, um casamento heterossexual, uma união de um homem com uma mulher. Essa ideia também é muito importante para percebermos, porque se Deus disse crescei e multiplicai e frutificai, ele estava dizendo que deveriam nascer filhos do fruto da união entre esse homem e essa mulher. É essa a ideia que Adão disse quando disse serão uma só carne, porque a ideia de uma só carne implica também na ideia do sexo, da sexualidade no casamento. Coríntios 6, primeira epístola, o apóstolo Paulo diz que quem se une a uma meretriz se faz uma só carne com ela, ou seja, ele está falando da sexualidade. E dentro do exercício da prática sexual entre um homem e uma mulher, é a única forma de nascer filhos. Dois homens ou duas mulheres não podem por si só gerar filhos, como foi o projeto de Deus. Por isso, Deus estabeleceu um casamento que era monogâmico e era heterossexual. Um homem para uma mulher e um ser masculino para um ser feminino somente. E a partir daí, os filhos seriam criados. E é importante observar que esses filhos deveriam ser, essa família, a prioridade na vida dessa pessoa. Porque foi dado a esse casal a responsabilidade de criar os filhos, que não são nossos, pois o Salmo 127 diz que são herança do Senhor e, portanto, se somos mordomos desta família, como bons mordomos, nós haveremos de prestar contas de tudo que nós recebemos. E, por isso, nós precisamos ter toda a dedicação necessária para cuidar dessa família. Por isso, família tem que ser prioridade na vida de uma pessoa. É importante nós percebermos que muitas pessoas às vezes pensam que o ministério deve ser priorizado e isso muitas vezes em detrimento da família. Outros pensam que a carreira profissional precisa ser priorizada e também em detrimento da família. E o fato é que quando perde a família, às vezes perde o ministério e perde a carreira profissional e perde a empresa que construiu porque não valorizou aquilo que era mais importante. Na ordem de prioridades, em primeiro lugar, na vida de uma pessoa, Deus, porque sem Deus nada somos, nada podemos, nada fazemos. Em segundo lugar, a minha própria pessoa, porque preciso cuidar de mim. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5 que aquele que se ama, se cuida. Em terceiro lugar, aí vem a minha esposa, porque Deus criou primeiro o casamento. Depois os filhos, a minha família. E depois é que vem a obra de Deus, e depois a carreira profissional, e depois outras atividades. Então precisamos dar prioridade à família e cuidar bem daquilo que Deus estabeleceu para nós. Por isso é que é muitíssimo importante que os pais devam tratar os filhos com muito amor. A Bíblia diz ao marido que ele deve amar a sua esposa. Colossenses 3,19 é uma ordem: maridos, amai vossas esposas. A esposa deve amar o marido. Tito 2,4 diz que as mulheres mais idosas devem ensinar as mais novas a ser boas donas de casa e a amar os seus maridos. Pais devem amar os seus filhos. Efésios 6,4 diz: pais, não irriteis vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, a família é um ambiente onde deve haver um bom relacionamento. O amor, o carinho, a proteção, o cuidado fazem parte daquilo que é o que Deus nos entregou para fazer com a nossa família, estabelecendo aí um nível de relacionamento, de uma proteção e de um porto seguro que a casa deve ser. O nosso lar deve ser um porto seguro para a nossa família, a fim de que nós possamos cumprir o que Deus nos mandou, que era preservar a nossa família e guardar aqueles que Ele nos deu, porque haveremos de prestar contas disso também, do nosso casamento, da nossa família e de como nós devemos cuidar deles com todo o carinho e com toda a atenção. Dentro dessa realidade da proteção à família, hoje nós temos tido também ataques contra a família no que diz respeito a ideologias, pensamentos que são contrários à palavra de Deus que têm surgido. Recentemente no Brasil nós tivemos um governo
que trabalhou para aquilo que o próprio governo chamou de desconstrução da família tradicional, e isso trouxe muito prejuízo para as famílias brasileiras, porque introduziu com muita força na mídia e em muitos outros programas, inclusive na educação brasileira, ideologias que são contrárias àquilo que a Bíblia ensina sobre a palavra de Deus. Uma dessas ideologias é a chamada ideologia de gênero, e que foi muito destacada naquela frase que foi publicada, inclusive usada pelo governo brasileiro, que dizia que mulher não nasce mulher, nem homem nasce homem, mas que cada um escolhe ser mulher ou ser homem ao longo da vida. Veja bem, nós precisamos entender o que essas coisas querem dizer. A verdade é que mulher nasce mulher, e isso não é uma questão de papel social, não, isso é uma questão de biologia. Está escrito nos cromossomos da pessoa se ela é do sexo masculino ou do sexo feminino. Ela nasce, a não ser que tenha alguma anomalia, mas normalmente ela nasce com os órgãos sexuais masculino ou feminino, tanto internos quanto externos. E mulher tem aquilo que é próprio da mulher, como a questão hormonal, e mulher vai ter lá na frente menstruação, quando tiver filhos, gestação, lactação, tudo isso são coisas que as pessoas não escolhem ter ou não ter. É algo que é biológico, que foi dado de uma construção do ser humano. Como o homem também vai ter a sua formação masculina, os órgãos masculinos. Daqui a pouco vai nascer pelo no rosto, no peito, pomo de Adão. Os músculos são, em geral, mais fortes do que os das mulheres, e a mulher vai ter questões hormonais porque tem a tensão pré-menstrual, tem a menstruação, tem a perda de sangue. O homem não vai ter a mesma mudança, mas vai mudar a voz na adolescência, tornar mais grave. Tudo isso é biológico. É exatamente o plano que Deus teve quando fez o homem e a mulher. Claro que papéis sociais nós vamos ter muitos. Quando eu estou dirigindo o carro, eu sou motorista. Se eu estiver do outro lado, eu sou passageiro. Se eu estiver do lado de fora do carro, eu sou pedestre. E isso são papéis sociais. Eu posso escolher ter um papel social de muitas formas diferentes, porque exercemos muitos papéis. A mulher pode escolher não casar-se e ficar solteira. Aliás, o apóstolo Paulo recomenda que quem quer servir a Deus integralmente deveria realmente ficar solteiro ou solteira. O homem pode escolher não casar, ou pode escolher casar e não ter filhos, ou ter muitos filhos, ou pode escolher qualquer outro papel. Mas isso não muda quem nós somos biologicamente dentro daquilo que foi o processo de criação do homem. Logo, está equivocada a ideologia de gênero quando tenta vender essa ideia de que as pessoas podem escolher ser o que quiser. Elas nascem como nascem. Podem escolher depois exercer outros papéis sociais, sim. É aí ao livre-arbítrio ou a livre agência do homem que lhe permite escolher muitas coisas. Inclusive, se alguém quer mudar de sexo lá na frente, ele tem liberdade para fazer. Mas isso não muda os seus cromossomos, nem a formação, e pode até mudar a aparência do órgão sexual exterior, mas interior ninguém muda. Ninguém muda por dentro como é, porque foi assim que foi formado. Logo, nós, enquanto igreja, precisamos apresentar aquilo que é o papel que Deus criou para o homem e para a mulher. A família como sendo formada por um homem e uma mulher e criando filhos, filhos homens e filhas mulheres. Se alguém quer mudar o seu papel, a sua função, é outra coisa completamente diferente. Sem contar, queridos, que há um grande problema por trás dessa ideologia de gênero, que é exatamente a desconstrução da família. Porque alguns que defendem essa ideia dizem que o problema é porque a mulher ela é maltratada, ela é escravizada. Os homens usam do papel masculino para exercer
pressão sobre a mulher e dominá-la. Então, negar a maternidade, negar a sexualidade feminina seria uma forma de fugir dessas questões. Mas isso não é verdadeiro. Na verdade, nós não precisamos ensinar que Deus fez homem e mulher com condições de igualdade. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 7, diz que os maridos devem ter entendimento ao viver com as suas esposas, sabendo que ela é vaso mais fraco, porque é a constituição feminina, mas que ela é co-herdeira convosco da graça da vida. Ou seja, o mesmo valor que tem diante de Deus o homem, tem também a mulher, e nós devemos tratar igualmente os dois, sem dar mais valor a um ou ao outro, como Deus fez quando criou. Mas entendendo que homem e mulher são distintos, é assim que a Bíblia ensina e é assim que nós precisamos agir para defender a nossa família contra essa desconstrução que alguém quer fazer. Deus abençoe a todos e não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar, marcar sinozinho para receber as notificações, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Até a próxima semana, se Deus nos permitir.